Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Cortes de Matemática. Aqui você encontra os momentos mais instigantes da matemática e física. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, sem mais delongas, e bora pro vídeo. Está fazendo uma muito breve biografia acadêmica, né, realçando alguns pontos. Então, ela participou das Olimpíadas Internacionais de Matemática, ganhando 2 medalhas de ouro, em 1994 e 95, e foi fazer o doutorado em Harvard com o Curtis Macmillan, que foi medalhista Fields também de 1998. E só para começar, a gente ter uma ideia da potência da matemática da Marianne, eu vou só listar aqui os 3 artigos que foram produzidos com base na tese de doutorado da Marianne. Então, como vocês podem ver, são um artigo no Inventiones, um no Journal of American Mathematical Society e um no Annals of Mathematics. Então, isso foi o trabalho baseado na tese de doutorado dela. Depois disso, ela fez contribuições ainda mais importantes, né? A contribuição principal pela qual ela ganhou a medalha Fields, né, não é uma dessas aí, mas isso aí já mostra para a gente de que tipo de matemática a gente tá falando. Logo depois do doutorado, ela recebeu o prestigioso Clay Research Fellowship, foi trabalhar em Princeton e depois, com 4 anos de doutorado, foi professora titular na Universidade de Stanford. Então, a medalha Fields que ela recebeu, eu coloquei aqui em quotation o que foi o motivo pelo qual foi dado a ela a medalha Fields, for her outstanding contributions to the dynamics and geometry of Riemann surfaces and their moduli spaces. Então, o que eu vou fazer hoje na verdade, o que eu queria fazer é compartilhar com vocês um pouco da matemática da Marianne que eu aprendi nesses meses. Eu escolhi 2 trabalhos específicos, esse trabalho que foi originário na tese de doutorado dela e o trabalho principal pelo qual ela recebeu a medalha Fields, que são essa parte 2 e 3. Mas, para isso, eu vou ter que começar falando um pouco, introduzindo o conceito de superfícies de Riemann e espaços de Moduli. Eu não vou supor, eu vou tentar fazer essa palestra sendo o mais geral possível. Então, por exemplo, eu não vou supor que vocês já sabem o que é uma superfície de Riemann, então peço desculpa àqueles mais avançados, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Então, deixa eu começar falando um pouco sobre superfície de Riemann, o que são superfícies de Riemann. Então, a grosso modo, a gente pode pensar em superfícies de Riemann. Eu vou dar dois pontos de vista diferentes. Eu vou começar simplesmente com uma superfície topológica, então, por enquanto, isso ainda não é uma superfície de Riemann, é uma superfície topológica. A gente tem, do ponto de vista de topologia, a gente tem uma classificação pelo gênero, né? Então, toda superfície orientável compacta, superfície diferenciável orientável compacta, ela é homeomorfa a uma esfera de Riemann com um certo número de alças, que é o chamado gênero da superfície de Riemann, da superfície. Então, uma superfície de Riemann, ela é uma superfície topológica com uma estrutura extra, que é uma estrutura que eu chamo de uma estrutura complexa. Então, deixa eu falar brevemente, explicar o que é uma estrutura complexa numa superfície. Então, se eu tenho uma superfície, o que significa dar uma estrutura complexa? Isso significa dar um atlas de... então, seria dar uma cobertura por abertos, e cada um desses abertos vai ser dado um homeomorfismo a um disco no plano complexo, de forma que, quando eu olho para a mudança de cartas, as mudanças de cartas são holomorfas, são biolomorfismos, né? Então, isso é uma estrutura complexa. Então, quando você tem uma estrutura complexa, você pode fazer análise complexa nessa superfície. E deixa eu dar um exemplo de a maneira talvez mais simples de você dar uma estrutura complexa de maneira bem concreta para uma superfície. Então, a maneira mais simples é você começar com estruturas algébricas. Então, você pode, por exemplo, olhar dentro de
C2, você pode olhar para o conjunto de pontos da forma y2 igual a x, x mais 1, x menos 1. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, dentro de algum espaço CN, eu vou olhar para certa interseção zeros de certas equações polinomiais, né? Então, isso é o que a gente chama de uma variedade algébrica. E essa variedade algébrica, ela não é compacta, ela dentro de C2 não é compacta, mas os geômetras algébricos têm uma maneira natural de compactificar C2, que é olhar para isso dentro do plano projetivo, e a gente tem uma compactificação natural desse conjunto, e do ponto de vista, então isso, a estrutura complexa de C2, ela vai ser herdada por esse conjunto, e na verdade, nesse caso aqui, o que a gente tem é um toro. Tem alguns pontos aqui que a gente tem que adicionar a esse conjunto, olhando aqui na compactificação, mas uma estrutura algébrica é uma forma de dar uma estrutura complexa para uma superfície. Ok, então, na verdade, mais do que isso, existe uma equivalência entre uma estrutura complexa e uma estrutura algébrica. Quando eu falo de estrutura complexa, tem uma classe tem uma relação de equivalência aí, que é dada exatamente por biolomorfismo. Quando a gente está falando de estruturas algébricas, a gente também tem uma noção de equivalência, que é o que a gente chama de isomorfismo em geometria algébrica, que é basicamente um mapa, uma aplicação polinomial com inversa polinomial. Então, com isso, a gente tem, na verdade, essa equivalência entre a estrutura complexa e estrutura algébrica. Então, isso é um tipo de estrutura que a gente pode colocar em uma superfície. E uma superfície de Riemann, você pode pensar como sendo uma superfície junto com uma estrutura complexa fixa. Ok, agora tem outras estruturas que a gente pode colocar em uma superfície. Por exemplo, a gente pode querer colocar uma métrica riemanniana em uma superfície. Então, uma métrica riemanniana G, ela é uma correspondência que associa a cada ponto da superfície um produto interno no espaço tangente de x. E essa correspondência, ela é suave, ela é contínua, diferenciável. Então, isso é o que a gente chama de uma métrica, e ela permite que a gente calcule, por exemplo, ângulos, comprimentos. Então, se eu tenho usando essa métrica, eu posso calcular comprimento de curvas, eu posso calcular áreas, eu posso calcular o que a gente chama de curvatura. Então, esse vai ser um conceito importante aqui, a curvatura num ponto. Então, a curvatura é algo que mede o quanto que a superfície está se curvando naquele ponto. Eu não vou dar a definição formal, mas deixa eu só mostrar o que são os diferentes sinais possíveis de uma curvatura. Então, se você pensar, por exemplo, na esfera, a esfera, ela tem, mergulhada em R3, ela tem curvatura constante, ela tem curvatura positiva. Isso significa que todas as curvas em um ponto, elas estão se voltando para a mesma direção. A gente tem, então, isso aqui é o caso de uma curvatura positiva. A curvatura igual a zero, o exemplo trivial é o plano. A gente não tem curvatura. E as superfícies com curvaturas negativas são aquelas de uma alça, de uma sela de cavalo. E a gente observa que nesse ponto aqui a gente tem uma curva se voltando para cima e aqui uma curva se voltando para baixo. Então, esse aqui é o exemplo. Então, esse aqui é a curvatura negativa. Então, é assim que a gente pensa. São os três tipos de geometria, né? Geometria euclidiana, esférica e o que a gente chama de geometria hiperbólica. Então, na verdade, é um teorema, né, talvez um dos teoremas mais básicos da teoria de superfícies de Riemann, que, dado uma superfície de Riemann, tem uma forma natural de você associar uma métrica riemanniana com curvatura constante. Agora, o sinal da curvatura vai depender da topologia da variedade. Então, por exemplo, no caso da esfera, a gente consegue colocar uma métrica com curvatura constante igual a 1. No toro,
curvatura zero, e qualquer superfície de Riemann de gênero maior ou igual a 2, ela vem com uma métrica riemanniana canônica com curvatura constante igual a -1. Então, na verdade, quando a curvatura, no caso curvatura -1, é o que a gente chama de uma estrutura hiperbólica na superfície, então quando o gênero maior ou igual a 2, e o que eu queria colocar deixar que vocês lembrassem aqui desse slide, é que existe, na verdade, uma correspondência entre estrutura complexa, estrutura algébrica e estrutura hiperbólica. Então, se você olhar para estruturas hiperbólicas, a menos da classe equivalência natural, que a gente... que nesse caso vai ser equivalência conforme, vai ser o que a gente tem é uma bijeção entre os conjuntos de possíveis estruturas algébricas, possíveis estruturas complexas, possíveis estruturas hiperbólicas em uma superfície fixa de gênero maior ou igual a 2.